Jesus quebrou o silêncio sobre a hipótese de poder assumir o comando técnico da Seleção Nacional depois do Mundial. Questionado sobre a hipótese de assumir a seleção e suceder a Roberto Martínez, Jorge Jesus não deu garantias. O treinador preferiu dizer apenas que agora é a altura para apoiar a seleção e não para falar sobre o futuro. Num outro momento, Jorge Jesus foi também questionado sobre a forma como a seleção está a jogar e se está a gostar. O ex-treinador do Sporting e do Benfica diz mesmo que gosta e que gostam todos os portugueses. Quando recebeu o prémio Mérito Desportivo, deixou uma dica, uma frase enigmática. Este troféu não é uma chegada, mas sim um ponto de partida. Eu recordo na minha companhia, tenho o Mário Figueiredo e também o Pedro Sousa. Pedro, é uma frase que parece indicar que outros grandes projetos estão para chegar para Jorge Jesus ou não? Esta última. Ele mencionou quando foi entregue o prémio que não é uma chegada, mas sim um ponto de partida. Vamos lá ver. É o segredo mais mal guardado do futebol português. Não é? E, portanto, eu não vou estar aqui a elaborar sobre uma coisa que toda a gente sabe, não é? Se o Pedro Proença está a pensar nele como parece que está a pensar bem. Porque Jorge Jesus fez méritos para ser o selecionador de Portugal. Tem carreira, tem currículo. Lidou com as maiores estrelas do futebol mundial. Quando se dizia ele não sai de Portugal porque não fala inglês, ele não sai de Portugal porque não se relaciona com as estrelas, e ele foi tudo o contrário. Foi ao Brasil, foi à Turquia, foi à Arábia Saudita mais do que uma vez, orientou os dois maiores clubes da Arábia Saudita e do Médio Oriente, ganhou, conquistou títulos. E portanto, eu não sei se ele fala já inglês ou não, ao que parece não, porque a linguagem dele é a linguagem do futebol. E provavelmente a seleção está a precisar disso, os jogadores da seleção portuguesa. Depois de Fernando Santos e destes 3 anos e meio de Roberto Martínez, aconteça o que acontecer, neste Mundial, ganhe ou não ganhe, a competição acaba em segundo, terceiro, quinto, nos 16 primeiros, como é agora o caso. Martínez vai sair, isso é uma coisa que também é o segredo mal guardado. Seja por iniciativa dele, seja por iniciativa da Federação. E, portanto, acho que é uma boa solução, como seria o Sérgio Conceição, vê lá tu. E, portanto, eu não vejo nisso, não tenho nenhum parte por aí. Pelo contrário, gosto de pensar que os dirigentes olham para treinadores portugueses. Eu acho que isso, porque há gente que está livre e que tem qualidade mais do que suficiente para orientar a seleção e as estrelas da seleção portuguesa. Agora, isto é um ponto de chegada, um ponto de partida, isto é um ponto do meio. Ele tem uma coisa boa, Jorge Jesus, eu conheço há 30 anos. Ele diverte-me. E diverte-me enquanto treinador as suas equipas a jogar futebol, e diverte-me quando fala. Por isso eu gosto dele. Bem, se falamos das conferências de José Mourinho, então as de Jorge Jesus, de facto, para comentarmos teríamos aqui muito som. Mas, Mário Figueiredo, olhando ainda para estas declarações de Jorge Jesus, o que é que te parece? Disse aos jornalistas que não queria falar sobre o assunto, mas quando o prémio é entregue, acaba por levantar aqui o véu. Eu acho que aqui revela a ambição dele. Jorge Jesus continua ambicioso como nunca. E acredito que quando for apresentado como selecionador nacional, vai querer ser campeão europeu e provavelmente campeão do mundo em 2030, naquela coorganização de Portugal, Espanha e Marrocos. Portanto, e da Galáxia em 2032. É que é alguém que está no futebol para ganhar e quer ganhar. E sente que esta é a altura, andou lá fora, ele está pela vida, a fazer o seu pé de meia e volta à seleção agora com essa oportunidade. Já não é mala de cartão, que neste tempo, com aqueles ordenados, já não há mala de cartão. Estamos a falar disto e a Madalena não sabe o que é mala de cartão. E a verdade, ela depois vai ver quem é a Linda de Sousa. Mas isto para te dizer que nós estamos perante alguém que continua ambicioso, continua a querer passar a mensagem. Os jogadores brasileiros que ele treinou Adoram-no. Que ele treinou, tu vais ouvir a conversa deles e dizem todos que numa fase inicial levam ali com um choque de rigor, um choque de determinação. Jesus não poupa ninguém, seja vedete ou não, levam todos. E depois, quando termina a sua passagem, todos têm um respeito muito grande. Porquê? Porque melhoraram todos com ele. E quando o Pedro dizia há pouco que Jesus fala a linguagem do futebol, que ninguém tenha dúvida, ele fala a linguagem do futebol, ele é doutorado em futebol, porque realmente ele consegue passar essa mensagem aos jogadores individualmente e consegue criar coletivos fortes. Portanto, eu acredito que isto é apenas o ponto de partida para alguém que ainda acha que ainda tem muito para ganhar na carreira. Olha, e que ganhe ao menos que seja que continue a ganhar por Portugal e que leve Portugal a mais longe possível em todos os campeonatos, que nos dê alegrias, porque é isso que o povo português precisa.
até porque o povo português já percebeu. Repara, Jorge Jesus conquistou este lugar. Jorge Jesus chega à seleção com muito mérito. Havia outros nomes. Já estás a dar como adquirido. Já. Acho que isto já não há volta a dar. Repara, havia outros nomes. Eu percebo Sérgio Conceição, mas acho que Sérgio Conceição ainda é muito novo. Acho que ainda tem clubes, ainda tem muito para ganhar. Não entendo porque é que Sérgio Conceição não entra nas cogitações do Benfica ou do Sporting. É uma coisa que também acho de certa forma estranho, porque a qualidade está lá e, portanto, o passado é o passado. E, portanto, acho que Jorge Jesus veio, aquele discurso ambicioso, veio para ganhar. É apenas um ponto de partida. Como prometido, vamos voltar a falar de mercado, neste caso do Benfica, porque Prestiani está no mercado e o Benfica pode mesmo receber uma proposta nos próximos dias. A informação está a ser avançada pelo jornal Record e dá conta de que ainda não há qualquer oferta por Prestiani, mas que existem vários interessados que podem formalizar uma proposta em breve. Um dos interessados é o Trabzonspor, mas há também um clube espanhol e alguns clubes italianos que já quiseram saber as condições para contratar o extremo. Vender Prestiani não é a principal prioridade do Benfica, mas a SAD do Benfica admite vender se chegar à luz uma proposta de 20 milhões de euros. Mário, acreditas que é fácil chegar à luz uma proposta de 20 milhões de euros? Acredito que sim. Repara, para este ano é um jogador ainda jovem. Tem margem de progressão grande. Vender por 20 milhões pode estar a vender por pouco. Pode ser um jogador com uma boa época e agora sob o comando de Marco Silva pode projetar ainda mais o seu futebol e pode subir ali um patamar. Portanto, pode vir a dar uma receita maior. A verdade é que o Benfica tem que financiar esta equipa de Marco Silva e, portanto, vai ter que vender alguém. E se calhar este é daqueles sacrificados por 20 milhões que se calhar um dia destes mais tarde vamos estar a achar que foi vendido muito barato para aquilo que pode estar a valer. Mas são decisões que são precisas tomar. Aliás, o Arribas só chega se um sair. E repara, um acaba por pagar o outro e, portanto, será se calhar esse o caminho que o Benfica está a fazer, agradar a Marco Silva, um jogador que não podemos camutear, teve aquele caso da polémica, apesar de não ser depois punido de uma forma exemplar, acaba por não deixa de estar castigado e, portanto, não podendo o Benfica contar com ele também numa fase inicial, se calhar pode ser um fim de ciclo, uma mudança, acima de tudo, uma venda de forma a agradar a Marco Silva. Trazer-lhe um jogador que Marco Silva queira, seja a Ribas, seja outro qualquer, portanto, acho que o Benfica e aí Rui Costa está a fazer um esforço muito grande para agradar a Marco Silva, porque o investimento também foi grande e a margem de erro é quase nula. Portanto, a tolerância zero que o Benfica tem com a arbitragem, também os adeptos vão ter com o Rui Costa se as coisas começarem a correr mal. Pedro Sousa, o extremo do Benfica está, de facto, na lista de vários clubes europeus, nomeadamente italianos. Pelo menos há essa referência na notícia. Turcos também, o Trabzonspor. Era isso que ia perguntar. Para onde é que estará inclinado em termos de carreira? O que é que será que poderá ser mais benéfico para este ano? Eu vou dizer, se é para não ser aposta, ele tem 2 anos e meio de contrato já cumpridos. Ele foi contratado em janeiro de 2024. Como foi contratado em janeiro, só pode fazer contrato de 4 anos e meio. Termina em 2028, daqui por 2 anos. E, portanto, se é para vender, que vendam agora. Se eu acho que ele vale mais de 20 pelo que tem rendido, lamento, acho que não. 20, 25, acho que é o limite para valer para este ano. Se não é para ser titular do Benfica, acho que o Benfica faz bem em pensar numa transferência. E se calhar ele também. Ele é jovem, foi algumas vezes chamado à seleção principal da Argentina, mas nunca foi um jogador de rotação sequer. Quando se eu falar que é o Trabzonspor, é porque não é uma equipa nem de topo da Turquia, não é? Já foi campeão o Trabzonspor, mas não é o Galatasaray, nem o Fenerbahçe, nem o Besiktas, nem nada que se pareça. E, portanto, acho que, quer dizer, ele fez 2.000 minutos a época passada e foi a melhor época de carreira desde estar em Portugal, mas fez que 3 ou 4 golos, 5, não tenho de cor, e outras tantas assistências e, portanto, eu gosto do seu futebol por vezes, mas não é um jogador constante, é jovem. Se o Benfica entende que pode fazer ali 20, 25, ao contrário de muitas pessoas, eu acho que dinheiro é dinheiro. E 20 ou 25 milhões de euros é muito dinheiro. É a diferença entre ter um jogador titular e um jogador no banco. Pedro Sousa e Mário Figueiredo, muito obrigado aos dois pela vossa companhia nesta edição do Mercado.